E olha, pessoal, um novo grupo de repatriados que deixou a área de conflito no Oriente Médio acaba de chegar ao Brasil, viu? São 48 pessoas, maioria palestinos, parentes de brasileiros. Vou acionar nosso parceiro Michael Leão, que está na base aérea de Brasília e agora, ao vivo, tem todos os detalhes. Diga lá, Leão, bom dia para você. Oi, Casagrande, bom dia para você, para todo mundo ligado no SBT News na TV. A gente fala direto aqui da base aérea de Brasília, onde a gente acompanha a chegada. O avião pousou agora há pouco. Nesse momento, ele faz o taxiamento para se deslocar para essa parte aqui da base, onde vai acontecer o desembarque desses 48 repatriados. Como você bem adiantou, esse voo começou às 2 horas da tarde no horário de Brasília, saiu do Cairo com destino aqui, um voo direto, sem escalas. A gente vinha acompanhando, inclusive já mostrou aqui no SBT News na TV, a chegada do primeiro voo foi um voo que teve escalas, não foi um voo direto como esse. Nesse caso, não, esses 48 embarcaram às 2 horas da tarde, no horário de Brasília, 7 horas da noite, horário lá no Egito, e vieram direto. O avião acabou de pousar aqui, era exatamente 3 horas e 48 minutos quando essa aeronave pousou aqui em Brasília. Um momento ali de muito, digamos assim, de alívio para essas pessoas. É um grupo diferente, viu, Casagrande? A gente tinha trazido das outras vezes outras pessoas. Nesse momento agora, o Cláudio Rubens vai mostrar para a gente a aeronave já se aproximando aqui dessa área em que nós estamos, da base aérea de Brasília. A gente trazendo esse grupo, Casagrande, com 27 crianças e adolescentes, 17 mulheres e 4 homens. Inicialmente, o governo brasileiro divulgou ali que a lista desses repatriados seriam de 102, mas nem todos receberam autorização para deixar ali, para cruzar a fronteira. A gente tinha um grupo inicial ali de 78 pessoas que receberam essas autorizações, mas o que acontece? Como 24 pessoas foram barradas ali, a maioria homens, algumas dessas famílias decidiram não deixar o país sem o membro, por exemplo. Digamos, em alguns casos, o chefe dessa família, o pai, não conseguiu autorização para deixar o país, aí a esposa preferiu continuar. Ou no caso de uma mãe, por exemplo, o filho não teve autorização, essa mãe decidiu não embarcar, não cruzar a fronteira ali para seguir para essa repatriação de volta aqui para o Brasil. Aí a gente vai acompanhando nesse momento a aproximação da aeronave. A gente está falando de um avião que chega agora aqui em Brasília com 48 pessoas, explicando para quem está em casa como funcionou esse trâmite. É o segundo voo que deixa ali a região de Gaza. Nesse caso, o primeiro voo que chegou aqui no dia 13 de novembro, trazendo 32 repatriados, 22 brasileiros, 10 palestinos. Nesse caso aqui, Casagrande, a gente tem mais pessoas que não são brasileiros. Inclusive, entre os que tiveram ali o pedido de deixada do país negado, de saída ali do país negado, a gente tinha 7 pessoas ali com passaporte brasileiros, mas que não tiveram a autorização por parte de Israel para deixar o país. Segundo o governo brasileiro, eles ainda não sabem o motivo, não houve uma explicação do porquê dessa negativa, mas da lista ali que foi repassada com esse pedido, o nome das pessoas que seriam repatriadas, essas pessoas tiveram ali a sua saída negada. Então, por isso, o número de pessoas que chegam agora aqui em Brasília é de apenas 48 e não de 102, como era a expectativa inicial do governo brasileiro. A gente acompanha nesse momento o avião fazendo a manobra aqui na base aérea de Brasília, depois de um voo longo. A gente está falando de um voo que começou ali às 2 horas na verdade, 2 horas da tarde, horário de Brasília, 7 horas da noite no horário local, lá do Cairo, no Egito. A gente vê a aeronave agora fazendo o taxiamento aqui em frente à base aérea. E como que vai funcionar, Casagrande, a chegada dessas pessoas? Já que a gente está falando de muitos palestinos que não têm documentação aqui no Brasil, o Ministério das Relações Exteriores já organizou da seguinte forma: 20 dessas pessoas vão permanecer aqui na base aérea, no hotel de trânsito, e 28 vão seguir para o Exército Brasileiro, como se fosse um hotel de trânsito também, fica no setor militar urbano aqui em Brasília. Eles devem permanecer na capital federal nos próximos 2 dias, equipe médica, psicológica e até mesmo para resolver essa documentação, já está deslocando aqui para a base aérea, justamente para acompanhar esse passo a passo, para que eles possam fazer a documentação e daqui serem acolhidos. Um outro diferencial desse grupo, que inclusive aquela vez que nós entramos ao vivo mostrando a chegada do primeiro avião
trazendo os repatriados era que a maioria era de brasileiro, falava inclusive português. Nesse caso aqui, a maioria desse grupo não fala português, Casagrande, e a gente está inclusive com o intérprete dentro da aeronave ali e outro aqui na base para fazer esse trâmite, para fazer essa acolhida. Esse grupo também, um outro diferencial que a Força Aérea estava passando para a gente, é que ele é formado a maioria ali por mulheres, por crianças, inclusive o maior número de crianças até agora são 23. E um outro detalhe é que é o grupo que ficou por mais tempo ali na região do conflito, na região da guerra, então é um grupo mais fragilizado e até por isso o Ministério de Relações Exteriores, a Força Aérea Brasileira tem tido um cuidado maior ali justamente nessa acolhida por conta do trauma. Eles ficaram mais tempo expostos ali nessa situação de guerra. Inclusive, algumas dessas pessoas que estão aqui na aeronave, agora funciona aquele trâmite de chegar à escada ali para fazer o desembarque. Inclusive, Cláudio, chegando aqui agora à nossa direita, a escada se deslocando, algumas dessas pessoas ali, Casagrande, foram separadas da família. Então a gente tem aqui algumas pessoas que deixaram ali, por exemplo, pai, filho, irmão. Então é um grupo que está mais fragilizado e até por isso eles estão tendo um cuidado a mais com essas pessoas, com essa acolhida. Foi montada toda uma estrutura com suporte médico, psicológico. Tem a questão do voo longo e o detalhe, Casagrande, é que além desse voo do Cairo até aqui o Brasil ser um voo longo, sem escala, apesar de ser sem escala, mesmo assim a duração ela é extensa, eles estão viajando há cerca de 24 horas, porque precisaram cruzar ali a fronteira para chegar até na região do Cairo, para depois embarcar. Algumas dessas pessoas tiveram ali essa separação na fronteira, quando descobriram que parte desse grupo ali, quase 30 pessoas, não receberam autorização. E aí entra naquele dilema se você sai ou se você continua no país ali no meio da guerra, daquela situação, com essa pessoa que não teve a autorização para deixar o país. A gente ressalta, o governo brasileiro disse que não teve um posicionamento ali do porquê dessas negativas, por que essas pessoas não receberam a autorização, incluindo 7 pessoas que tinham ali o passaporte brasileiro e mesmo assim foram impedidos. A gente vê agora a tripulação começa a desembarcar ali da aeronave. As pessoas ainda permanecem ali recebendo as orientações da tripulação, mas nesse momento a escada já foi posicionada, parte da tripulação inclusive já desembarcou ali em solo. Eles começam a conversar com os chefes da Força Aérea Brasileira que estava aqui aguardando. A gente percebe que também algumas pessoas que estavam em solo subiram para embarcar nessa aeronave, provavelmente para dar essas boas-vindas para esses repatriados. A gente lembra que esse processo ele demora um pouquinho ali, Casagrande, até as pessoas começarem a desembarcar. Vão em torno de uns 5 minutos. A gente percebe agora mais pessoas subindo. A gente sabe que tem a equipe de solo, vou até pedir para o Cláudio Rubens mostrar as ambulâncias aqui, que é parte da equipe médica, tem equipe de psicólogos para amparar essas pessoas. O diferencial vai ser principalmente essa questão da língua, já que a maioria não fala português e por isso o Ministério das Relações Exteriores já se antecipou também para que aqui em solo já tivessem intérpretes para facilitar esse acolhimento, para que seja um momento ali, Casagrande, depois de tudo que eles viveram nesses 2 meses de guerra, que seja um momento ali de tranquilidade, de alívio, justamente para mostrar para eles que, olha, vocês conseguiram sair dessa região, agora vocês estão em uma situação mais tranquila, mesmo que agora algumas dessas pessoas deixaram alguns parentes lá, que a situação começa a melhorar principalmente para eles, mas agora ainda assim, Casagrande, tem todo esse cuidado porque são pessoas que acabaram deixando ali alguns familiares e a situação de um alívio meio complicado, não é um alívio por inteiro, né? Acaba sendo um alívio momentâneo, mas um alívio importante, viu? São 4 horas em ponto pelo horário de Brasília. Uma ótima segunda-feira para você, minha amiga, para você, meu amigo de todo o Brasil. O pessoal que está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos aqui na tela do SBT. Pode deixar a imagem, deixa a imagem ao vivo, direto da base aérea de Brasília. A gente está observando a chegada de novos repatriados. Em tela cheia, por favor, 48 pessoas que deixaram ali a área de conflito no Oriente Médio, pegaram um voo no Egito, Cairo, no Egito, e chegaram ao Brasil
há poucos minutos. Mais um voo da Operação Voltando em Paz, que é aquela operação coordenada pelo governo federal, Ministério da Defesa, das Relações Exteriores e também Força Aérea Brasileira. Como o Michael Leão estava mostrando, esse avião da Força Aérea Brasileira é um avião, o KC-30, né, que é o Airbus A330, semelhante ao que as companhias aéreas brasileiras utilizam para voos transoceânicos. A gente tem aí, então, um momento muito aguardado pelo desembarque dessas 48 pessoas. Esse é o 11º voo de repatriados aqui para o Brasil. São 48 pessoas, somados aos outros 10 voos, nós já temos 1.525 pessoas e 53 pets que foram repatriados aqui no Brasil. O Michael falava muito bem sobre a questão psicológica, da questão do momento muito frágil, né, emocionalmente falando. Por isso que o governo federal disponibilizou uma estrutura médica, uma estrutura de atendimento que é composta por 43 profissionais. A gente tem ali 16 enfermeiros e 16 médicos que fazem ali o suporte inicial, até porque são pessoas que estavam vivendo numa área de conflito. Elas passam por exames médicos para checar as condições de saúde e também 11 psicólogos. Esses psicólogos serão fundamentais nesse processo de transição de país. São pessoas que estão traumatizadas ali pelo momento delicadíssimo que vive ali naquela zona de conflito no Oriente Médio, na faixa de Gaza. Então, a todo momento, a gente tem ali a necessidade de um acompanhamento profissional. Muitas dessas pessoas que vão desembarcar nos próximos minutos na base aérea de Brasília não falam português. Tem um intérprete nesse voo fazendo ali a tradução simultânea da equipe, da tripulação, né, da Força Aérea Brasileira e depois também com os profissionais de saúde aqui do Brasil. Eu quero só trazer um ponto complementar para vocês, o seguinte, viu? Até agora, mais de 150 militares estiveram envolvidos de forma direta nessa operação de resgate dos brasileiros e somando esses 11 voos de repatriamento, são mais de 350 horas de voo. Então, isso mostra a dimensão de toda essa operação para a chegada dessas pessoas sendo repatriadas. Nesse voo em questão, maioria das pessoas formada aí por parentes de brasileiros, por isso que a gente vê agora, então, nesse momento, né, a primeira movimentação ali é uma estrutura da comunicação do governo, a gente vê tripulantes e agora sim a gente começa a observar as primeiras pessoas deixando o avião, essas daí ainda ligadas ao governo e logo na sequência outros representantes também do Exército, enfim, da Força Aérea Brasileira. E a qualquer momento começam a descer os primeiros passageiros, como é o caso de agora, né, Michael Leão? Isso, Casagrande. A gente segue observando agora, desceram ali alguns representantes da comunicação do governo, a gente segue acompanhando. A impressão que a gente tem é que agora já seja, sim, o primeiro passageiro a desembarcar. A gente percebe outras pessoas se aproximando lá em cima, vendo agora as primeiras imagens ali, ainda a tripulação na porta do avião aguardando esses passageiros para desembarcar. A gente falou um voo relativamente rápido. Esse avião decolou às 2 da tarde no horário de Brasília, 7 da noite, horário local lá do Cairo. Pousou aqui em Brasília às 3 horas e 48 minutinhos, pertinho das 3h50. E agora, às 4h04, você acompanha ao vivo na tela do SBT News na TV o momento em que esses primeiros repatriados desse segundo voo que vem ali da região de Gaza, a região mais tensa desse conflito, chega ao Brasil, desembarcando aí, como você bem adiantou, nessa fase aqui, parentes de brasileiros, um grupo formado principalmente por crianças, inclusive é o maior grupo até agora. A gente vê nesse momento, nas imagens do Cláudio Rubens, as primeiras crianças a desembarcarem desse avião, a gente vendo ali, sendo recebido com a bandeira do Brasil pelos militares da Força Aérea Brasileira. Agora sim, Casagrande, às 4h04, esses passageiros começam a desembarcar, ao mesmo tempo em que eles vão descendo ali do avião, uma equipe médica se aproxima ali da aeronave, inclusive com cadeiras de roda, para oferecer esse suporte justamente na chegada ao Brasil, que é para representar para essas pessoas, Casagrande, um novo momento, um momento de
enfim, um respiro depois de tudo que eles passaram nesses 2 meses. São pessoas que estavam ali na região mais tensa desse conflito entre Hamas e Israel. A gente vendo agora a primeira criança desembarcando aqui à frente com a bandeira do Brasil, se aproximando daqui, outras pessoas descendo logo mais atrás. A primeira é uma menininha, vem agora ali uma família, um pai, a mãe, uma criança inclusive de colo, um outro bebê caminhando. São as pessoas que depois, inclusive recebida por aplausos aqui pela Força Aérea Brasileira, essas pessoas desembarcando depois desse voo longo. E a gente ressalta, Casagrande, que não foi só essa questão do voo longo direto do Cairo aqui para o Brasil, mas sim a jornada que eles precisaram enfrentar até chegar no avião da Força Aérea Brasileira para poder voar aqui para o Brasil. Eles precisaram deslocar até ali a região da fronteira, ali em Rafah, para depois cruzar a fronteira com o Egito para entrar ali, deslocar até a cidade do Cairo, para depois serem recebidos ali por representantes do governo brasileiro, serem encaminhados para a aeronave para depois vir para cá. Eles estão viajando há pelo menos 24 horas, ou seja, é um momento muito marcante para eles, um momento que é o que é esperado pelo governo brasileiro, que marque um fim desse momento de tensão. A gente vê, inclusive, no olhar de algumas pessoas, essa moça, inclusive, desceu ali chorando, emocionada pela situação de ter conseguido deixar o Brasil. Agora, Cláudio Rubens mostrando pra gente algumas pessoas com dificuldade ali, parece ser uma senhora, pelo que a gente vê aqui nas imagens, sendo auxiliada pelos militares da Força Aérea Brasileira. A equipe médica já aguarda ali no pé da escada com a cadeira de rodas, justamente para fazer esse suporte, para que ela seja trazida aqui para o interior da base. Chove fraco nesse momento aqui, Casagrande. E para quem está chegando agora na programação, são 48 pessoas que desembarcaram, um grupo formado ali pela maioria crianças e mulheres, apenas 4 homens. Eles vão ficar 20 pessoas desse grupo aqui mesmo, no hotel de trânsito da base aérea de Brasília. Outros 28 seguem para um local que fica no setor militar urbano sul, aqui em Brasília, lá no Exército. E durante os 2 próximos dias, o governo brasileiro vai estar auxiliando essas pessoas não só psicologicamente, mas também na questão da documentação, porque muitos deles, Casagrande, não têm documento brasileiro, precisa fazer a entrada ali, eles não têm passaporte brasileiro. Eles vão dar entrada em todo esse suporte nesses próximos dias, para que depois eles sejam levados, sejam amparados para as suas famílias. Então, nas próximas, pelo menos 48 horas, eles permanecem ali aos cuidados do governo brasileiro. Você estava adiantando ali, fazendo a contagem, realmente esse é o 11º voo, e somando todos esses repatriados, essas pessoas que foram resgatadas, já são mais de 1.500 pessoas. A gente tem 53 animais que foram trazidos. Nesse voo especificamente não tem nenhum, mas nos outros voos animais também foram repatriados, trazidos de volta aqui para o Brasil junto com as famílias. O que chamou mais atenção nessa situação ali foi essa lista, que inicialmente seriam 102 repatriados, mas houve ali uma rejeição de pelo menos quase 30 nomes por parte do governo de Israel. Essas pessoas não foram autorizadas a deixar o país. 7 delas, inclusive, tinham o passaporte brasileiro, mas não foram autorizadas a cruzarem a fronteira para poder embarcar em sentido Brasil. O governo brasileiro não soube explicar, disse que Israel não se manifestou o motivo dessas negativas. E aí, Casagrande, dessas 78 pessoas ali, entre quase 80 pessoas que tiveram autorização para cruzar a fronteira e vir para o Brasil, parte delas preferiram não deixar o país, justamente porque teria ali, por exemplo, que deixar um membro, um pai, um irmão, um filho. E nessa situação, algumas pessoas preferiram permanecer no país junto com quem teve essa saída negada. Por isso, esse voo chega aqui a Brasília agora com 48 pessoas. A gente acompanha ali a maioria crianças, mulheres desembarcando, um cenário até diferente do que a gente tinha mostrado nos outros dias. Esse é o 2º grupo que deixa a região ali de Gaza, que para quem está em casa é a região mais tensa, onde tem acontecido ali o conflito entre Hamas e Israel, a parte mais atingida, digamos assim, por toda essa situação. E a gente vê agora já praticamente o fim desse desembarque, Casagrande. A gente percebe agora só alguns militares subindo novamente na aeronave, mas em solo boa parte
tripulação, desses passageiros já desembarcaram, eles vão ser recebidos em uma sala aqui na Força Aérea Brasileira. Vou até pedir para o Cláudio mostrar, só para a gente mostrar essa parte de cá. A imprensa está reunida aqui, eles vão ficar numa sala logo mais atrás, onde estão sendo recebidos ali por autoridades brasileiras, e lá serão orientados, vão ser divididos quem são as 20 pessoas que vão permanecer no hotel de trânsito aqui da Base Aérea de Brasília, quem são as pessoas que vão seguir lá para o Exército, e aí entra em ação o trabalho agora do governo brasileiro já em solo aqui para resolver a documentação, todo esse suporte, mas é visível, viu, Casagrande, a emoção no rosto dessas pessoas, algumas, claro, de tristeza, porque precisaram deixar alguns parentes lá no meio da situação, no meio do caos, do conflito, mas alguns, como esse é o caso que a gente vê agora, essas pessoas sorrindo aqui, a gente percebe como a sensação de alívio, de estarem em um local em que sabem que não vão correr risco, que estão em uma área segura agora, depois dessa verdadeira jornada que eles enfrentaram aí nessas últimas 24 horas para deixar ali a região. Cláudio, até só para a gente mostrar, pode mostrar a imprensa reunida aqui mesmo, só para a gente explicar para quem está em casa, essa parte aqui é o local em que eles destinaram para a imprensa, e logo mais atrás é onde foi montado um acesso para que essas pessoas sejam recebidas ali por autoridades brasileiras, onde elas vão provavelmente receber agora uma alimentação, vão descansar um pouco. A gente está falando de um voo muito longo, e depois começa a parte da orientação, viu, Casagrande, de como vai funcionar essa parte burocrática ali da documentação, de entrada no país, de legalização. A gente está falando que esse grupo, a maioria é formado ali por parentes de brasileiros, a maioria mulheres, crianças. Apenas 4 homens estão aqui, e aí a partir de agora inicia esse trabalho por parte do governo brasileiro de legalizar a entrada, na verdade de formalizar a entrada deles aqui no país, viu, Casagrande? Um momento ali de alívio misturado com tensão, como você bem definiu agora há pouco, um alívio momentâneo para toda essa situação. A aeronave continua aqui, agora parte da tripulação, das autoridades seguem ali reunidas, e essas pessoas estão agora ali na parte interna da Força Aérea Brasileira aqui, da base aérea, justamente para fazer essa parte burocrática de entrada e recepção. Eles vão esticar um pouco as pernas ali, para depois serem direcionados para esse hotel de trânsito aqui da base aérea, e também depois para o Exército, fica ali no setor militar urbano aqui em Brasília, onde eles ficarão por esses próximos 2 dias, até que eles vão encontrar ali os seus familiares, seguir justamente por toda essa prática, viu, Casagrande? É um recomeço, é uma nova vida, digamos assim, uma nova etapa da vida deles. Tem a parte burocrática no primeiro momento, eles se recuperam, depois fazem uma avaliação médica profunda, com exames, enfim, para testar o estado de saúde de todos eles, para que depois eles consigam, então, aí ter um novo capítulo na história. Vai ser difícil, tão longe, muitos deles da cultura, da rotina diária, mas estão num local seguro, como o Michael destacou muito bem. Obrigado, Michael Leão, com as informações ao vivo para a gente, direto de Brasília, trazendo os detalhes em primeira mão aqui no nosso SBT News.